Olá, está no ar mais um programa Grandes Julgamentos do STF. Juridicamente, as empresas que compõem o chamado Sistema S, como SESC, SESI, SENAI, entre outros, são de natureza pública ou privada. A discussão fez parte de um caso recente julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A Corte confirmou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que as entidades que compõem o Sistema S não estão obrigadas a fazer concurso público para contratar os seus empregados. O Sistema S é o nome dado ao conjunto de 12 entidades de serviços sociais autônomos voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Ele é formado por organizações criadas pelos setores produtivos, indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas. As entidades oferecem cursos gratuitos em áreas importantes da indústria e comércio. Entre os integrantes do Sistema S estão o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o Serviço Social do Comércio, o SESC, o Serviço Social da Indústria, SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, o SENAC, e o Serviço Social de Transporte, o SEST. Atualmente, os empregados dessas instituições não ingressam nas atividades por concurso público. Daí, a contestação do Ministério Público do Trabalho. A dúvida surgiu porque o Sistema S ele não é uma organização que possa ser enquadrada na classificação clássica do direito privado e do direito público. Porque ela recebe contribuições para fiscais, para o seu custeio, ela é criada por lei, mas a sua administração ela é fundamentalmente, seu funcionamento é fundamentalmente de direito privado. O MPT alegava falta de regras objetivas para o emprego de funcionários. O Ministério Público do Trabalho pedia a contratação via concurso público. A Procuradoria-Geral da República também ressaltou que o concurso público é essencial, porque essas entidades recebem dinheiro público e formam parcerias com a União. O que custeia esse Sistema S? O custeio principal decorre da contribuição parafiscal instituída pela União e a recolhida, arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Outro ponto marcante, essas entidades do Sistema S, elas estão submetidas ao controle do Tribunal de Contas da União, ao que parece elemento diferenciador de uma entidade privada propriamente dita. As entidades do Sistema S recebem dinheiro público, não dotação orçamentária, quer dizer, não dinheiro que sai diretamente dos cofres públicos. Elas recebem, funcionam a partir de dinheiro arrecadado pelas contribuições parafiscais. São contribuições de caráter tributário, de pagamento obrigatório, que custeiam atividades de interesse social, de interesse coletivo, mas não necessariamente vinculadas à administração pública. O TCU fiscaliza se esse dinheiro recebido pelo Sistema S está sendo utilizado para a finalidade para a qual ele é criado. Esta advogada especialista em direito administrativo explica a diferença entre as entidades públicas privadas e a natureza da contratação dos trabalhadores que atuam nesse setor. As entidades públicas e privadas diferenciam-se, primeiramente, pela aplicação do princípio da legalidade. Enquanto no direito público, o administrador ou a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei, no plano privado prevalece a liberdade, a autonomia da vontade. Hoje, a maior parte do Sistema S realiza contratações pela CLT, a partir de seleções feitas com transparência. Que se fique registrado
que não se coloca a exigência de concurso público para ingresso nessas entidades do Sistema S, não é que se queira colocar sob suspeita ou que se queira colocar sob controle de ilegalidade o acesso a esse sistema, não. O que se quer com isso é privilegiar um princípio republicano de igualdade de acesso via um dos mais princípios, ou um dos mais republicanos princípios, que é o acesso por concurso público. O concurso público é uma das formas mais democráticas de seleção profissional. De acordo com a Constituição de 88, ele não discrimina carreira, idade, sexo ou cor do candidato. Basta atingir a pontuação exigida para a classificação no certame. Esta é a única forma de ingresso na carreira pública. Se não é uma entidade pública nos moldes tradicionais, é uma entidade parafiscal, sempre lembrando, irrigada com dinheiro público, cuja Constituição se faz através de lei e submetida ao controle do Tribunal de Contas da União. O Procurador-Geral da República foi o único que se manifestou favorável à realização de concurso público para a contratação de empregados que compõem o chamado Sistema S. Ficou decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que as entidades não precisam se submeter a este tipo de seleção para contratar os funcionários. O fato de receber recursos públicos não é ponto fundamental, ponto suficiente para enquadrar uma entidade como parte, dizê-la que ela é parte da administração pública. A decisão foi no julgamento de um recurso extraordinário e, por ter repercussão geral, se aplicará a todos os casos sobre a mesma matéria, inclusive aos 64 recursos que estavam no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, aguardando a decisão final do Supremo Tribunal Federal. E os detalhes da decisão você acompanha a seguir, depois do intervalo. Até já! As 12 entidades que compõem o chamado Sistema S, serviços do comércio, transporte, indústria, rural e empreendedor, não estão obrigadas a promover concursos públicos para contratar funcionários que exercem atividades em entidades como SESC, SENAI, SEST, entre outros. O julgamento ocorreu recentemente no plenário do Supremo Tribunal Federal. As discussões você acompanha a partir de agora. O recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Trabalho alegava que o tipo de pessoa jurídica representada pelo Sistema S depende de dinheiro público, pois vive de contribuições parafiscais de recolhimento obrigatório fixados na Constituição Federal. E por isso deveria contratar empregados por processo seletivo e com base em critérios objetivos e impessoais, como concurso público. Para os advogados dos recorridos, as entidades estão isentas desse processo seletivo. Certamente que a configuração de que o recorrido é uma entidade de direito privado, não tem dúvida nem no Supremo Tribunal Federal, nem no Tribunal Superior do Trabalho, nem em lugar nenhum, porque a própria doutrina toda é favorável nesse sentido. Não é o concurso público em si que tira a caracterização da fraude. Mas essas empresas, essas entidades que são entidades de direito privado, que tratam de beneficiar todas as empresas com serviços sociais no Brasil da maior relevância, nunca tiveram um problema maior em mais de 50 anos de atividade. E não sei por que agora vão ter a obrigatoriedade de ser ingressadas, de ter o seu ingresso dentro da Constituição por força de tribunal. O artigo 37 da Constituição, ele é obrigatório, senhor presidente, para entidade pública, para entidade privada, seja quem for. Ninguém pode ser imoral, ninguém pode ser ilegal. A defesa do SESI e SENAI, entidades que compõem o Sistema S, foi feita pelo ministro atualmente aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. As pessoas jurídicas integrantes do Sistema S são entidades paraestatais de cooperação com o poder público.
qualificam-se como serviço social autônomo, com personalidade jurídica de direito privado, não integrantes da administração pública. O ingresso de servidores dos quadros das entidades do Sistema S não é dependente de concurso público exigível, segundo o artigo 37 da Constituição, para os órgãos da administração pública. Esclareça-se, entretanto, que os servidores dos entes de cooperação, entidades privadas, se sujeitam, por vontade própria dessas entidades, que a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei, por vontade própria, essas entidades submetem os seus servidores a processo seletivo para admissão, previsto nos seus estatutos. O relator do recurso, ministro Teori Zavascki, sustentou que as entidades que compõem os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a administração indireta, elas não estão sujeitas à regra prevista no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Não procede a alegação de que só o fato de serem os serviços sociais autônomos subvencionados por recursos públicos seria circunstância determinante da submissão das entidades do Sistema S aos princípios previstos no artigo 37, caput da Constituição, notadamente o que se refere à contratação de seu pessoal. Tal relação de causa e efeito, além de não prevista em lei e nem ser decorrência de norma ou princípio constitucional, jamais foi cogitada para outras entidades do direito privado, que usufruem de recursos públicos, como as de utilidade pública declarada, as entidades beneficentes de assistência social e mesmo as entidades sindicais, também financiadas por contribuições compulsórias. A não obrigatoriedade de submissão das entidades do Sistema S aos ditames do artigo 37, notadamente do inciso 2 da Constituição, não exime essas entidades de manter um padrão de objetividade e eficiência na contratação e nos gastos com seu pessoal. Tenho posição firmada quanto ao tema, que foi levado ao Tribunal Superior do Trabalho, quando eu o integrava, em inúmeras ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. E lá me posicionei na mesma linha agora defendida pelo eminente relator. Não vejo, com todo o respeito a eventuais compreensões contrárias, razões para alterar, né, aquele meu entendimento. Voltei a refletir sobre o tema, mas, na linha da própria jurisprudência desta Suprema Corte, entendo de manter. E durante o julgamento, os ministros ressaltaram que o plenário do Supremo já se pronunciou sobre as organizações que integram o terceiro setor. Mas você sabe o que é isso? Bom, primeiro setor é o Estado, segundo setor, o mercado, e o terceiro setor, as empresas que não compõem nem o Estado, nem o mercado. São empresas privadas que recebem financiamento público. O terceiro setor abrange uma infinidade de entidades com vários tipos de composição. Há desde o Sistema S, por exemplo, que são entidades criadas por lei, como há também organizações não governamentais criadas a partir da iniciativa de cidadãos. Nós assentamos que as organizações sociais, por integrar o terceiro setor, não fazem parte do conceito constitucional de administração pública, razão pela qual não se submetem suas contratações com terceiros aos deveres inerentes à administração pública. Nós concluímos que os empregados das organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei, mas nos contratos de trabalho, e por identidade de razões também não se aplica às organizações sociais, isso assentado no voto, a exigência do concurso público previsto no artigo 37, inciso 2º. Tal como afirmado por Vossa Excelência, põe-se o voto do ministro relator na esteira da jurisprudência que se formou sobre o tema, uma vez que o artigo 37 da Constituição é taxativo, administração pública direta ou indireta, e o SEST não compõe administração direta nem indireta, sendo apenas entidade de cooperação, razão pela qual, senhor presidente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro relator. O que se quer aqui é ter um modelo de flexibilidade, né, de não engessamento do sistema nessa atividade importante, complementar,
que esses serviços autônomos realizam. Temos bons resultados obtidos a partir desse modelo de maior flexibilização e talvez de necessário aprofundamento e cobrança no que diz respeito à efetivação quanto aos resultados. Ao contrário do que ocorre com outras pessoas jurídicas de direito privado, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas, os serviços sociais não integram a administração indireta, muito menos a administração direta. Mais do que isso, a circunstância de, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 70, esses serviços, por receberem contribuições para fiscais, terem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, essa circunstância não transmuda os serviços em entidades integrantes da administração pública indireta. Não se pode cogitar aqui de cargos públicos ou empregos públicos existentes nessas entidades. O decano do tribunal, ministro Celso de Mello, chamou atenção para a importância da obrigatoriedade da realização de concursos públicos para o ingresso em carreiras do Estado, mas citou a diferença da exigência para o caso concreto analisado pela Corte. Assim como ele, todos os ministros do Supremo acompanharam o entendimento firmado pelo relator do recurso, ministro Teori Zavascki. A cláusula constitucional que impõe a realização de concurso público nos termos do que estabelece o inciso 2º do artigo 37 da Constituição da República, tem por destinatários, por únicos destinatários, os órgãos e as entidades integrantes da pública administração, quer da administração centralizada, quer da administração descentralizada. E como aqui se discutiu e se mostrou de maneira muito clara, os entes que compõem o denominado Sistema S qualificam-se como entidades de cooperação, entidades que desenvolvem atividade de interesse coletivo e não obstante estejam sujeitas ao controle finalístico do Tribunal de Contas da União e recebam contribuições de natureza parafiscal, isso não basta para qualificar tais entes de cooperação como pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Eu também peço vênia ao eminente Procurador-Geral da República para acompanhar o denso e substancioso voto do eminente relator, ministro Teori Zavascki. Eu me reporto não apenas à jurisprudência da Casa, mas também a uma decisão que proferi no ARE 683977 do Distrito Federal, exatamente no mesmo sentido. Essa decisão do Supremo, ela sinaliza essa tendência de um certo intercâmbio entre o direito privado e o direito público, na medida em que ele reconhece como constitucional entidades do Sistema S, no caso, que são regidas pelo direito privado, mas funcionam a partir de verbas públicas, de tributos. Tanto nesse sentido sistêmico do direito, na interpretação do direito, quanto por esses aspectos práticos, administrativos, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é de extrema importância. Daqui a pouco, depois do intervalo, veja que a decisão do Supremo pode facilitar a contratação de empregados do Sistema S, principalmente no interior do país. Saiba por quê no próximo bloco. Você acompanha nesta edição a decisão do plenário do Supremo a respeito da contratação de trabalhadores que exercem atividades em entidades que compõem o chamado Sistema S.
Sistema S são organizações criadas por lei, mas regidas pelo direito privado, que exercem atividades de interesse público em cooperação com o Estado. Esse preceito analisado pelo Supremo, contido no inciso 2º do artigo 37, ele diz que a contratação da administração pública deve ser feita sempre por meio de concurso público. Essa é a discussão central. Ao todo, são 12 as empresas que compõem o Sistema S. Entre as mais conhecidas estão o SESC e o SENAC. Elas estão presentes em quase todas as unidades da federação e, como integram as chamadas entidades do terceiro setor, prestam um serviço relevante para a sociedade. Pelo terceiro setor, atividades de interesse da sociedade, de interesse coletivo. Proteção do meio ambiente, assistência ao menor, ensino, serviços relacionados à saúde, dentre outros. As atividades das organizações estão submetidas ao controle do Tribunal de Contas da União. Esse controle é feito para garantir que os recursos públicos obtidos sejam garantidos para o funcionamento de atividades sociais. Como o Sistema S é criado por lei e ele atua a partir de contribuições parafiscais, ele está obrigado a prestar serviços determinados pela lei que o criou. Então, o Serviço Social Autônomo criado para prestar assistência social a determinadas categorias, ele deverá prestar esse tipo de assistência. Uma entidade Sistema S criada para prestar serviços de ensino, ele deverá prestar serviços de ensino de interesse daquela determinada categoria. A partir do momento em que o Supremo, ao mesmo tempo que afasta a exigência do concurso público, ele ratifica a fiscalização pelo TCU, será necessário, talvez, manter o mecanismo que já é feito, mas sempre observar, diligenciar para que essa contratação seja feita com transparência. Ao prever a contratação de trabalhadores do Sistema S por meio de regras que regulamentam o direito privado, além de dar maior flexibilidade ao sistema, segundo especialistas, a decisão do plenário do Supremo também pode evitar problemas na contratação de profissionais bem específicos no mercado. É um problema especialmente delicado, importante, com relação às entidades do Sistema S, que tem como finalidade o ensino. Por quê? Porque essas entidades, elas promovem vários cursos, oferecem à sociedade, que são dados por especialistas, cursos muito especializados, ou cursos de curtíssima duração. Cursos, muitas vezes, que têm que ser dados por pessoas que têm o conhecimento prático, mas não têm aquele conhecimento acadêmico, não têm, por exemplo, um diploma. Né? Para esse tipo de contratação, seguir as regras do concurso público seria muito delicado, quase impossível. Nós temos conhecimento, por exemplo, de alguns cursos de artesanato, ministrados principalmente na região norte e nordeste, que são feitos por senhoras, senhores, que têm um profundo conhecimento daquele artesanato. O instrutor desses cursos, ele não tem condições de participar de um pregão, de uma pequena licitação, porque são pessoas físicas, são pessoas da comunidade. E são cursos fundamentais para a disseminação desse conhecimento e para a melhoria das condições dessas pequenas comunidades. E assim nós encerramos mais esta edição do programa Grandes Julgamentos do STF. Temos um encontro marcado na semana que vem, com mais uma grande decisão do plenário do Supremo. Até lá!